Olá, a aula de hoje é sobre cosmovisão africana. Meu nome é Adriano Bueno da Silva, eu sou pedagogo formado pela Faculdade de Educação aqui da Unicamp mesmo e atualmente também sou mestrando em Políticas Educacionais pelo LAPLANE, que é o Laboratório em Políticas Públicas e Planejamento Educacional aqui da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu já atuei como rapper aqui na cidade de Campinas, como MC, fui arte educador, sou militante do movimento negro aqui da cidade também, sou autor do livro Palavra de Mano, que foi o meu trabalho de conclusão de curso aqui na Faculdade de Educação da Unicamp e sou um dos organizadores do livro África e Brasil, História, Cultura e Educação. Bom, como introdução, nós vamos falar sobre diáspora, cultura e resistência negra. O Brasil, ele foi o destino de mais de 50% dos africanos que foram retirados à força da África e exatamente por isso ele concentra a maior população negra fora do continente africano. Para que se tenha ideia e se possa dimensionar o impacto da diáspora negra para o continente africano em seu processo civilizatório e para a formação do povo brasileiro, basta a gente observar que no mundo todo, somente a Nigéria possui uma população negra maior do que o nosso país, o Brasil. Tá? Mesmo sendo maioria numérica, a população negra ainda é uma minoria política, isso tem que ser observado, né? A população negra não alcança ainda uma representatividade nos espaços de poder que reflita proporcionalmente a sua presença massiva no país. Negras e negros são minoria na mídia, nas universidades, no mercado de trabalho e nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Tá? Apesar de todas as tentativas, obviamente foram mal sucedidas, de consolidação de um projeto higienista no Brasil, a grande presença negra no nosso país impôs uma série de traços culturais, religiosos, linguísticos, cujas raízes elas remetem ao continente africano. Né? Essa contribuição ela foi e está sendo sistematicamente negada e silenciada em função do racismo. Nós vivemos, portanto, a maior parte da nossa história após a invasão portuguesa sob um regime escravocrata. E nós fizemos a transição para um regime de liberdade formal com a abolição da escravatura, sem garantir ao povo negro as condições básicas para a conquista da cidadania plena. As políticas imigracionistas reservaram aos europeus a ocupação dos postos de trabalho do nosso incipiente capitalismo. O racismo, ele é a concepção ideológica que o escravismo colonial remeteu ao nosso país no presente. Ele funciona historicamente como uma barreira invisível a manter os descendentes de africanos na base da pirâmide social do capitalismo brasileiro. Ele foi também uma ferramenta de desconstrução e deslegitimação dos valores e saberes africanos, através da imposição da visão de mundo eurocêntrica do colonizador. Este é o cenário onde o autor vai desenvolver a sua tese sobre a estratégia de resistência e sobrevivência de sua cosmovisão articulada pelos africanos e pelos seus descendentes no Brasil. Bom, quem é o Muniz Sodré? Muniz Sodré de Araújo Cabral, ele nasceu em São Gonçalo dos Campos, que é uma cidade da Bahia, que possui pouco mais de 37 mil habitantes. Ela fica a 108 quilômetros de Salvador, na região metropolitana de Feira de Santana. Ele nasceu no dia 12 de janeiro de 1942 e tem, portanto, 77 anos. É jornalista, sociólogo e tradutor. Atualmente ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação. Muniz Sodré tem 2 filhas, 3 netas e atualmente ele é casado com a também professora da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Raquel Paiva. Entre 2009 e 2011,
o Muniz Sodré exerceu o cargo de presidente da Fundação Biblioteca Nacional. Ele é um pesquisador brasileiro e latino-americano no campo da comunicação e do jornalismo, e que dirigiu também a TV Educativa no Rio de Janeiro. Ele publicou quase uma centena de livros e artigos, todos na área de comunicação, principalmente, e jornalismo em especial. Mas também publicou livros de ficção e um romance. Algumas obras tornaram o Muniz Sodré mais conhecido. Uma delas é O Monopólio da Fala, que é sobre o discurso da televisão, e o outro é Comunicação do Grotesco, que é sobre programas de TV que exploram escândalos e aberrações, né? Um dos poucos teóricos brasileiros na área de comunicação que tem circulação e respeitabilidade no exterior, sendo professor e palestrante de diversas instituições em países como Suécia, França, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Colômbia, Bolívia, Uruguai, Peru, entre outros, né? O Muniz Sodré, ele concluiu em 1964 a graduação em Direito na Universidade Federal da Bahia. Depois, em 1967, ele fez o mestrado, concluiu o mestrado em Sociologia da Informação e Comunicação na Université Paris-Sorbonne, Paris 4, na França. Em 1978, ele concluiu o doutorado em Letras, Ciência da Literatura, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, novamente, e também a livre docência na mesma universidade. Por fim, em 1980, ele concluiu o pós-doutorado na Université Paris-Sorbonne, novamente, Paris 4, na França. Muniz Sodré, ele é também doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Bom, Muniz Sodré, ele é Obá de Xangô, do Axé Opó Afonjá. Obá de Xangô é um título honorífico criado por Manhani em 1936 no Axé Opó Afonjá. Ele é concedido a 12 pessoas que são amigas ou protetoras do terreiro. São os ministros do terreiro, autoridades civis que auxiliam a autoridade religiosa, que no caso é a Mãe de Santo. Além do Muniz Sodré, o Axé Opó Afonjá possui outros obás de Xangô que são famosos, né? O Dorival Caymmi, o Gilberto Gil, o próprio Jorge Amado, né? Esse tipo de informação que eu ofereci agora, a gente não costuma ver no currículo Lattes, né? Entretanto, é fundamental para a compreensão da obra do Muniz Sodré, em especial esse livro que a gente vai tratar nessa aula, vocês vão ver mais para frente. Ilê Axé Opó Afonjá significa casa sob o comando e o sustento do cajado de Afonjá. É um terreiro de candomblé queto, nação queto, fundado por Eugênia Ana dos Santos e tio Joaquim em 1910, no bairro do Cabula, em Salvador, na Bahia. O tombamento desse terreiro, ocorreu em 28 de julho de 2000 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Assim como o terreiro do Cantoá, o Ilê Axé Opó Afonjá foi fundado tendo como modelo o terreiro da Casa Branca do Engenho Velho. Bom, agora vou falar um pouco do livro, que é O Terreiro e a Cidade, esse livro aqui. No livro Terreiro e a Cidade, o Muniz Sodré vai tratar do racismo e do combate ao racismo em termos, digamos, geopolíticos, tá? Ele vai descrever a luta entre o colonizador e os colonizados em suas implicações socioespaciais. O Sodré, ele nos apresenta, com toda a sua erudição, seu ecletismo, a saga de um povo que, retirado à força do seu território, vai articular estratégias de resistência e acomodação para a garantia da sobrevivência da sua cosmovisão no território inimigo do opressor, né? Em um ambiente completamente estranho e hostil, né? Para o colonizador, impor a sua cultura sobre o povo colonizado é parte de uma estratégia de dominação, né? No caso, a cidade, entre aspas, é a expressão espacial branco e europeia em termos organizacionais de como a cultura eurocêntrica foi imposta aos africanos e seus descendentes no Brasil e nas Américas, né? O terreiro, entre aspas, no caso, seria
a forma negro-espacial brasileira da luta pela preservação de valores, linguagem, cultura, religiosidade e costumes africanos dentro desse cenário no Brasil. Tá? Ao tratar do africano, Sodré refere-se objetivamente aos povos africanos que chegaram ao Brasil para o trabalho escravo. São os povos que foram hegemônicos na formação da cultura negra brasileira, principalmente os bantus e os nagôs, com mais ênfase para este último agrupamento étnico, que são os nagôs. Ao tratar do africano, Sodré refere-se objetivamente aos povos africanos que chegaram ao Brasil para o trabalho escravo e que foram hegemônicos na formação da cultura negra brasileira, os bantus e os nagôs, com mais ênfase para esse último agrupamento étnico que são os nagôs. Quando o Sodré vai falar dos africanos, é desses povos que ele está falando. Nagô era a designação dada aos negros escravizados e vendidos na antiga costa dos escravos e que falavam o Yorubá. Os Yorubás ou Yorubanos são um povo com origem nas regiões do sudoeste da Nigéria, do Benin, principalmente, antiga república do Daomé, e do Togo. Eles constituem um dos maiores grupos etnolinguísticos da África Ocidental, com mais de 30 milhões de pessoas em toda a região. Os bantus, eles constituem um grupo etnolinguístico localizado principalmente na África subsaariana e que engloba cerca de 400 subgrupos étnicos diferentes. Os bantus são provavelmente originários dos Camarões e do sudeste da Nigéria. Eles distribuem-se no continente africano no sentido oeste-leste, desde os Camarões até o Gabão e as Ilhas Comores, no sentido norte-sul, do Sudão à África do Sul, cobrindo toda a parte meridional da África, onde somente os bosquímanos e os hotentotes têm línguas de origens diferentes. Bom, e o conceito de cosmovisão? Afinal de contas, o que é isso? A cosmovisão de um determinado povo, ela é a sua visão de mundo, ou seja, é um conjunto ordenado de concepções sobre a gênese, a natureza e as propriedades do universo. Em geral, sistemas de crença religiosa ou de concepções filosóficas são considerados como visões de mundo, entre aspas. Ao tratar de uma cosmovisão de mundo africana, o Muniz Sodré ele faz referência aos povos Banto e Yorubá que compõem, de forma hegemônica, a matriz africana da cultura brasileira. Então não trata-se, portanto, de desconsiderar toda a riqueza, toda a diversidade do continente africano, mas sim de tecer uma generalização a partir de uma certa unidade entre culturas africanas que a diáspora negra nos ofereceu aqui no Brasil. Sodré, ele sustenta a existência de eixos comuns que são compartilhados pelos povos africanos na diáspora no Brasil. Um exemplo desses eixos seria o conceito de circularidade. Ele está presente na disposição espacial que organiza o samba de roda, a capoeira, os cultos afros e o breaking, que é a dança do hip hop. Para o Sodré, os cultos de matriz africana, eles são os espaços de expressão por excelência da cosmovisão de mundo africana, uma espécie de continuidade da cultura africana fora do seu território originário. Esta tese acerca da existência de uma cosmovisão de mundo africana, ela encontra opositores entre autores que condenam as concepções de uma África mítica, uma África imaginária que que foi ao longo do tempo construída a partir da tomada de uma árvore como se ela representasse o conjunto da floresta. Sem dúvida, isso é algo problemático que tem que ser mencionado aqui. Por outro lado, é inegável a existência de traços comuns que delineiam uma contribuição africana para a nossa identidade nacional.
né, para a identidade nacional brasileira. Considerando esta ressalva sobre o debate entre a relação do particular com o universal, o Sodré ele vai ser muito feliz ao conseguir identificar em diversos aspectos, né, em diversos eixos, aspectos constituintes daquilo que ele vai definir como a cosmovisão africana, né? Com seu panteão de divindades africanas, os cultos afro-brasileiros, como o candomblé, eles constituem-se como espaços de resistência, né? Espaços de resistência de tradições, de dialetos, de culinária, de arte, de memórias, de concepções morais e etc., por aí afora, né? Tudo isso teve origem na África e foi preservado no Brasil. Portanto, estudar e compreender os cultos de matriz africana no Brasil está para o entendimento da cosmovisão de mundo africana, assim como estudar a mitologia grega está para a compreensão da filosofia grega, correto? Essa aula, ela não se trata, portanto, de um proselitismo religioso, né? Mas sim de um primeiro contato, principalmente para aqueles que ainda desconhecem completamente, com uma cultura que foi determinante na formação da cultura brasileira. Bom, essa foi a aula sobre cosmovisão africana, tá? O Muniz Sodré, ele é um autor bastante complexo, de maneira que esse livro ele não é uma leitura obrigatória para esse curso. Ele é uma indicação, quem quiser se aprofundar pode procurar e fazer a leitura, tá? Aqueles que tiverem interesse. Mas o que é essencial do pensamento do Muniz Sodré para esse curso especificamente vai ser tratado nas aulas, então também não precisa ter a preocupação de obrigatoriamente ter que ler esse livro, tá? Fica como uma indicação, quem tiver interesse de se aprofundar, se aprofunda, tá? Vamos ter calma também com a terminologia que está sendo utilizada aqui, que pode ser uma novidade para muita gente, né? Então, o que é cosmovisão, o que é diáspora, o que é particular e universal, tudo isso a gente pode tratar depois na aula presencial, vocês podem tirar dúvida, a gente vai voltar a falar de tudo isso, então ninguém precisa entrar em desespero, porque a gente vai conversar sobre tudo isso. Para quem já está familiarizado com tudo isso, é mais natural. Quando a gente não está, às vezes é meio assustador, né? Quando a gente se depara com tantos conceitos novos para nós. Para aqueles que nunca tiveram contato, vai ser um primeiro contato, mas durante as aulas nós teremos tempo disponível para conversar sobre tudo isso. Vocês podem perguntar e a gente vai destrinchar tudo isso, tá? Por fim, eu queria fazer uma indicação de uma entrevista do Muniz Sodré, que está no YouTube, e o link para essa entrevista, ele se encontra disponível na área de material didático do curso, tá? Então, a sugestão é que vocês assistam esse vídeo também com a entrevista do Muniz Sodré e que na aula presencial vocês já estejam com esse vídeo na cabeça para tirar dúvida e para a gente poder bater um papo a respeito dele. Espero que tenham gostado e que tenham aproveitado bastante. Desejo bons estudos a todos e a todas e a gente se vê na aula presencial. Um abraço.